Afinal, o Brasil abriu as porteiras ou está injetando na economia? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Tourist Life. Antes de começar esse vídeo eu tenho alguns recados importantes. Primeiro, eu estou fazendo uma pesquisa com estudantes e profissionais do turismo porque eu estou com alguns projetos em mente para trazer uma plataforma nova para vocês. Então, por favor, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Preencha um formulário, é um formulário bem simples, eu preciso conhecer vocês melhor. Por favor, me ajudem a divulgar, mande para o pessoal da sua sala, para quem estuda e para quem trabalha com turismo, para eu conseguir entender a aceitação dessa nova plataforma e poder desenvolver isso com outros turismólogos. Vai ser um ambiente bem legal para a gente trocar informações, debater assuntos como está acontecendo hoje. Recado número 2. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, entra lá, @blogtourislife, me siga. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você clicar e começar a me seguir. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, no caso de hoje, muitas vezes eu adianto algum assunto com vocês por lá, ou pego opiniões de vocês por lá para poder embasar nos vídeos também. Eu interajo lá com vocês de uma forma que eu trago aqui para o canal também, e às vezes eu acabo levando alguns assuntos que muitas vezes não aparecem aqui no canal e interagindo com vocês também de uma forma mais pessoal, mais próxima, e sempre rola uma reflexão ou outra sobre a área. Agora, recado número 3. O vídeo de hoje, vocês já sabem, é sobre a isenção de visto brasileiro para os estrangeiros, no caso, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão. E seguinte, foi um decreto do presidente, do Jair Bolsonaro, então vai ser impossível a gente tratar todo esse assunto sem mencionar políticas, interesses políticos e tudo mais. Eu quero deixar claro que, independente de posições políticas, de posicionamentos e tal, não dá para ser isento na hora de analisar tudo isso, mas eu quero exigir, e neste momento exigir, que vocês sejam respeitosos nos comentários. Eu estou abrindo esse espaço para debate saudável. Então, antes de você começar lá todo raivoso, digitar a culpa é do PT, lulista, socialista, vai pra Cuba, não sei o quê, nem perca teu tempo, tá? Os comentários serão moderados. Esses tipos de comentários ofensivos, tanto pra mim quanto pra outras pessoas que estiverem debatendo aqui sobre o assunto, não serão aceitos, serão excluídos e, em casos mais graves, medidas legais serão tomadas, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo esse vídeo aqui no YouTube porque eu saí do ambiente do Facebook, de onde toda essa discussão estava sendo feita, e as pessoas perderam o respeito total. Então, a minha intenção aqui hoje é trazer alguns posicionamentos para vocês de pessoas que foram a favor a este novo decreto e pessoas que foram contra. Não quero julgar aqui quem tá certo ou quem tá errado, é lógico que eu vou acabar me posicionando, isso é natural, mas o vídeo de hoje não vai ser um vídeo conclusivo, eu não vou trazer uma solução, uma conclusão sobre tudo isso, até porque em 2 dias praticamente não dá pra gente ter uma base do resultado que tudo isso vai trazer. Então, assim, infelizmente, nós temos que esperar o tempo passar, acompanhar os próximos capítulos para saber os resultados de tudo isso, tá? Então, o vídeo de hoje não é conclusivo, ele é reflexivo. Você pode discordar de mim, você pode discordar de quem tá comentando aqui embaixo, mas em momento nenhum você pode perder o respeito. Combinado? Então tá, vamos começar desde o início. Tivemos a notícia que durante a estadia do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ele lançou o decreto de que nativos dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá estão isentos de visto para o Brasil. Porém, essa é uma decisão unilateral, ou seja, os estrangeiros desses países mencionados podem vir até o Brasil sem precisar solicitar o visto,
enquanto nós brasileiros temos que continuar solicitando visto para esses países. Para deixar bem claro, essa medida, esse decreto vai ser válido a partir de 17 de junho. Então, se depois de amanhã um americano quiser vir até o Brasil, ele ainda precisa do visto, tá? A partir do dia 17 de junho, ele pode vir e é uma prática que nós já estamos acostumados a ter quando nós viajamos, por exemplo, para a Europa. Nós chegamos na Europa sem nenhum tipo de visto, no caso de turismo, tá? E trabalho e estudos, é uma outra situação. Estou dizendo no caso padrão de turismo, nós já temos essa prática em outros países, inclusive aqui na América do Sul, com o Mercosul, mas com esses países que o Bolsonaro decretou, deu essa flexibilidade, nós não temos essa mesma relação. Então, se eu quiser ir hoje para os Estados Unidos, eu preciso de visto. É um ponto aqui que eu quero observar, eu não sou bacharel em direito, então se você conhece alguém que seja, ou se você me ajuda comentando aqui, mas eu quero abordar primeiro a lei migratória do Brasil, o que ela diz sobre isso. Eu tô aqui no site do Itamaraty, então ele dá aqui toda a informação sobre vistos para viajar para o Brasil, e aqui ele fala, site do Itamaraty, tá bom, gente? Existe a lei, você pode consultar pela lei também. Pela atual legislação migratória brasileira, lei número 13.445 de 2017, a isenção de visto somente poderá ser concedida pelas autoridades brasileiras em bases recíprocas por meio de entendimento bilateral sobre o assunto. O Brasil possui entendimentos bilaterais sobre isenção de vistos com cerca de 90 países. E aí, nós recebemos a notícia desse decreto, e esse decreto diz o seguinte: artigo 1º, fica dispensado de forma unilateral visto de visita nos termos do disposto do artigo 9º, caput, inciso 4º da lei, a lei que eu acabei de falar para vocês, né? Para os solicitantes nacionais da Comunidade da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos da América e do Japão. Ou seja, com esse decreto, para esses países, essa forma de bilateralidade para vistos é anulada. Ou seja, dentro da lei foi aberta uma brecha, uma exceção para esses países. Eu não entendo do juridiquês, o quanto a lei ou o decreto, ou se eu não sei qual que é a ordem aí de hierarquia, se um anula o outro, eu não sei realmente como funciona. Mas o que nós temos aqui era uma lei que regia o país sobre a concessão e isenção de vistos, né, em relação a outras nacionalidades, e agora é um decreto que isenta 4 nacionalidades de pedir vistos de forma unilateral, né? Já expliquei, nós continuamos pedindo vistos para essas nacionalidades. E aí entra a primeira questão que muita gente está discutindo. É injusto isso, por que que eles têm livre acesso e a gente tem que ser humilhado para conseguir o visto, para entrar lá e não sei o quê? E aí entram os defensores falando, tá certo, porque se, por exemplo, os Estados Unidos dá isenção de visto brasileiro, é muita gente indo embora, vai ser muita gente tentando imigrar e de forma ilegal também, que a gente sabe que infelizmente acontece. Aí me vai o abençoado do presidente e me dá um discurso falando que imigrante não tem boas intenções e aí ele só termina de manchar, né, a reputação do brasileiro. Enfim. O que dá para perceber com isso? Que com essa indignação dessa parcela de pessoas que fica contra isso por achar que é uma humilhação a gente ter que pedir visto para os Estados Unidos, para o Canadá e tudo mais, parece que está voltando a nossa síndrome do vira-lata, né? Então, assim, enquanto umas pessoas aplaudem as outras nacionalidades, mas tipo, no meu país tá um lixo e que continue assim porque a gente é ruim mesmo, não pode liberar pra gente porque a gente não sabe se comportar. Juro, eu li comentários desse tipo, a gente não sabe se comportar, então não podemos sair do país, né? Vamos tratar essa questão a fundo, enquanto outras pessoas estão achando um absurdo. Eu, Carol, eu acho totalmente errado você fazer um acordo unilateral.
Você está dando sem receber. Aí as pessoas defensoras desse decreto vêm e falam: não, a gente vai receber porque vai aumentar o fluxo de turistas, a gente vai receber milhões porque vai aumentar a entrada de turistas e não sei o que, vai movimentar o turismo. Ótimo, todo mundo virou entendedor da área do turismo agora. Antes de a gente defender a isenção do visto para americanos, canadenses, japoneses e australianos, a gente precisa entender qual era a dificuldade de um cidadão americano, canadense, japonês, australiano conseguir um visto para vir para o Brasil e o quanto isso desmotivava esse turista de chegar no Brasil. Eu procurei, não encontrei. Inclusive, se você tiver essa fonte, por favor, me corrija aqui embaixo, mas eu não encontrei nenhum tipo de pesquisa sobre isso. Eu não encontrei nenhum levantamento de dados sobre isso. Tudo que eu encontrei foi o Ministério do Turismo e a Embratur se embasando numa pesquisa realizada pela OMT em 2014, que a isenção de vistos aumenta em até, se eu não me engano, essa pesquisa, 25% do fluxo de turistas para um país, mas essa pesquisa foi realizada no leste europeu. Ou seja, eu já acho errado, a partir do momento em que não existe um embasamento, uma pesquisa mínima, você tomar uma decisão. Agora, você movimentar toda esse fluxo de pessoas para vir para o Brasil assim, sem nenhum estudo prévio, ou então baseado num estudo de anos atrás, porque em 4 anos, quase 5, né? Agora, tudo bem, a gente está começando 2019, vamos considerar 4 anos. Em 4 anos, a dinâmica de política, a dinâmica do mundo, de tudo, muda muito. Então, eu acho um tanto quanto irresponsável você se basear em dados passados, sem, sabe? Vocês me entenderam, né? Eu não apoio nessa perspectiva. Mas então vamos voltar à dificuldade de solicitação de vistos para esses países. Aqui mesmo no site do Itamaraty, vamos lá. Aqui mesmo no site do Itamaraty você consegue ver aqui, né? Você precisa de visto, aí eles dão as características de quem precisa de visto, onde você solicita o visto. Aí, uma coisa que eu já, assim, fiquei meio confusa. Aqui ele mostra o visto de visita, tudo bem. Aí você abre aqui uma tabela que eles dão, vou deixar aqui pra vocês também, uma tabela que eles dão sobre aqui, o nome: Quadro Geral de Regime de Vistos para a Entrada de Estrangeiros no Brasil, atualizado em 21 de dezembro de 2018, tá? Então tá atualizado e aqui a gente vai entender quais países e quais tipos de vistos têm isenção ou precisam aplicar. Aí eles têm algumas legendas aqui. Então, o número 1, a legenda para isso é que o visto é exigido. O E, tem um Ezinho aqui, quando constar esse E, é que o visto eletrônico é aplicável. Visto eletrônico não tem burocracia. É muito simples, é assim, coisa de 20 minutos, você senta no computador, você solicita esse visto, você paga a taxa e aí em alguns dias úteis você recebe o seu visto por e-mail e você imprime e viaja com ele. Não tem burocracia, você não precisa sair de casa, assim, o trabalho é mínimo, tá? Vamos lá. Aí a gente vem aqui nessa tabela e pesquisa. E aí o que eu achei engraçado é que aqui nas legendas também, eles têm o visto de visita e o visto de turismo. E assim, o visto de visita e o visto de turismo, no portal do Itamaraty, ele não... Eu pelo menos não encontrei, tá? Podem me corrigir se eu estiver errado, não tem problema nenhum. Eu não encontrei uma distinção entre eles. Então, o que seria o visto de visita e o que seria o visto de turismo, tá? Não ficou claro aqui essa distinção, não existe, pelo menos até onde eu encontrei, essa distinção no site do Itamaraty. Mas aí, quando você abre esse quadro para ver a exigência, né, de acordo com a nacionalidade, existem essas duas opções de visto. Enfim, eu já procurei aqui. Mas, vamos lá. Aqui, Estados Unidos, visto de turismo,
estava com a legenda número 1, ou seja, é exigido. O visto de visita está aqui com a exigência número 1, né? A legenda número 1, ou seja, é exigido, /e, ou seja, é passível de solicitação eletrônica. Ou seja, um cidadão estadunidense tem essa praticidade, essa facilidade de solicitar um visto eletrônico para o Brasil e vir até aqui. Já teve que o visto eletrônico movimentou... Poxa vida, eu tô com muito link aberto aqui, mas eu coloco a informação exata aqui no vídeo para vocês. Se eu não me engano, foi... não sei... Não vou falar para não falar errado, eu vou deixar escrito aqui, ó, quantos % o visto eletrônico aumentou no fluxo. Vamos lá, Canadá. Aqui o Canadá, a mesma coisa. Visto de turismo, legenda 1, exigido. Visto de visita, legenda 1, exigido, /e, aplicável visto eletrônico. Mesma forma. Vamos lá, Japão. Exatamente igual, visto eletrônico aplicável. Qual que faltou? É Austrália. Aqui, Austrália, mesmíssima coisa. Visto de turismo, de visita, exigido, /e, é passível de solicitação eletrônica. Então existem muitas pessoas falando, mas as pessoas deixam de vir para o Brasil por conta da burocracia. Gente, essa burocracia é mínima. Sério, é mínima, é muito tranquilo de pedir um visto eletrônico. Inclusive, não sei porquê, eu tentei várias vezes hoje. Ontem eu abri o link para simular um pedido de visto eletrônico, o link funcionou, mas eu não finalizei. Hoje eu tentei de novo e esse link já não funcionou mais. Depois eu consegui entrar no link onde ele te distribui para você escolher o tipo de visto que você vai aplicar. Era possível selecionar ali o visto eletrônico, mas ele também não distinguia o visto de visita ou o visto de turismo para você saber ali qual que era aplicável para você. Então esse quadro de informação aqui do Itamaraty ficou um pouco confuso para mim. Se você souber distinguir esses dois, por favor, comenta aqui pra mim, porque até então o que eu procurei, tudo que eu procurei, que eu encontrei na internet, repetia as mesmas palavras do site do Itamaraty, ou seja, não explicava essa diferença. Então as pessoas vão dizer que a burocracia fazia com que esses visitantes não viessem para o Brasil porque tinha burocracia do visto. Quantas vezes você já deixou de viajar para um país que exigia visto, a não ser que seu visto tenha sido negado? Mas quantas vezes você deixou de programar uma viagem para esse país? Eu nunca deixei. Eu acho que a única situação em que essa pessoa deixaria de vir para o Brasil pelo quesito visto seria se ela não tivesse o visto e, nossa, surgiu uma promoção aqui imperdível, poxa, não vai dar tempo de eu solicitar o meu visto. No caso do visto eletrônico, que em 4 dias úteis ele está disponível, eu acho que não teria assim grandes problemas. Então eu acho que o visto realmente não é uma questão definitiva. O visto pode influenciar sim, mas não é a questão definitiva. Eu acho que seria ideal a gente pensar no motivo que realmente faz com que as pessoas não queiram vir para o Brasil. Eu acho que não é só a burocracia, até porque eu já falei, tô repetindo, já perdi as contas, o visto eletrônico é muito simples de solicitar. Então eu acho que existem outros fatores que influenciam nessa decisão de não viajar para o Brasil. E uma delas, com certeza, é a violência. E eu tô falando isso porque eu já fiz pesquisa internacional, no caso foi pro meu TCC, e eu pedia para as pessoas relatarem a visão que elas tinham do Brasil para mim. E acreditem, as visões eram de violência, era de prostituição, sabe? Eram imagens deturpadas. Então, no caso de violência, quem vai querer se arriscar assim, né? E de prostituição as pessoas veriam, porque infelizmente essa exploração sexual ainda existe. Esse é um outro caso que entra nessa discussão da isenção do visto. E aí a outra questão é que com a isenção de vistos o país vai deixar de arrecadar, né? Porque para você solicitar o visto existe uma taxa e essa taxa arrecadada vai para a economia brasileira e isso vai deixar de existir. E aí muita gente está falando, não, tem que ver que não é um prejuízo, é um investimento no país, porque vai deixar de ganhar esse dinheiro aqui da taxa, mas vai ganhar esse dinheiro aqui que o turista vai deixar no país. E aí uma outra questão, estão, né, dizendo, especulando
que com a isenção de vistos o fluxo de turismo no Brasil pode até mesmo dobrar. Que se a gente tinha uma média de 6 milhões de turistas anualmente, nós podemos ter agora 12 milhões de turistas atualmente. Te pergunto, o Brasil tem estrutura para comportar 12 milhões de turistas por ano? Te digo isso porque como estão as nossas estruturas aéreas, né, os nossos aeroportos. Tivemos agora alguns aeroportos vendidos, né, foram privatizados. Como vai ficar? Como vão estar os voos internacionais, a estrutura, o recebimento, sabe? Como que vai estar tudo isso, essa estrutura para receber esse fluxo muito maior? Para onde esse fluxo maior de turistas vão? Para o Rio de Janeiro? Para São Paulo? Para o Ceará? Esses lugares comportam todo esse aumento de turistas? E os outros lugares do Brasil que também merecem ser divulgados e trabalhados e expandidos no turismo? Eles estão trabalhando de forma internacional esses destinos para que esses turistas, sabe, sejam distribuídos aqui no Brasil. Como que tá tudo isso? A gente não tem uma previsão disso, isso não nos foi passado até então, espero ter atualizações depois desse vídeo, mas a gente não tem assim um panorama de, sabe, o que vai acontecer. E aí aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, o turismo, para ele ser uma atividade bem sucedida, bem desenvolvida e sustentável, primeiro, ele precisa ser uma boa atividade para a população. Então, aí de novo entra a questão, para onde esses turistas vão? Para o Rio de Janeiro, para São Paulo? O turismo é bem desenvolvido nesses lugares? Podia melhorar. Beleza, o morador consegue conviver ali? Ah, São Paulo, Rio de Janeiro tem problemas de trânsito, o fluxo de aeroporto vai piorar bastante. Tá, vamos pensar o quanto isso não pode ser prejudicial. Porque, né, pode alterar todo o funcionamento de uma cidade. E cidades menores, como fica? A cidade menor vai estar preparada para receber um aumento do fluxo de turistas? As pessoas vão estar preparadas para isso, né? Assim, existem muitas coisas. E outra coisa essencial, primordial, que a gente precisa levar em consideração é o meio ambiente. E o meio ambiente é a matéria-prima do turismo. Acontece que a nossa matéria-prima, ela é finita, não infinita, ou seja, ela acaba. Existe uma preocupação muito grande sobre o turismo responsável, sobre o turismo, o impacto ambiental, a capacidade de carga dos locais. Não importa que você não está indo para a cachoeira, você não está indo para a trilha. Uma cidade também precisa ser analisado a carga desse lugar, a capacidade de carga desse lugar. Quantas pessoas uma cidade comporta por dia, além dos seus habitantes, para que nada pare de funcionar, para que nada saia da ordem, para que nada se estrague, nada se perca. Essa é uma preocupação a longo prazo. Então, muitos lugares ainda não são estruturados para receber um fluxo muito grande de turistas. Esse fluxo maior de turistas vão se concentrar onde? Quanto de desordem pode causar num lugar, né? O quanto pode degradar um lugar, o quanto pode afetar uma cultura. Então, além dos milhões, muitas pessoas só estão vendo a possibilidade de milhões que serão injetados no país, mas você tem que pensar que se o meio ambiente, essa nossa matéria-prima acabar, isso vai ser por um período limitado de tempo. Então, as pessoas estão pensando em lucro de milhões, a curto prazo. Mas e se acaba? E se você precisa bloquear, por exemplo, um parque nacional? Ó, chega, acabou o turismo aqui porque foi degradado. Para onde esses turistas vão depois, entendeu? Qual o prejuízo ambiental de tudo isso? Qual o prejuízo cultural de tudo isso? Então é uma reflexão muito além da economia. E o meio ambiente é isso, a gente precisa preservar e conservar. Nós temos unidades de conservação, nós temos unidades de preservação. E aí o que acontece que está tendo toda essa briga política envolvida em torno desse decreto, daí a gente fala, eu sou contra o que o presidente fez, vira e fala, você é petista, você é comunista, você é a favor do PT, você é a favor da corrupção.
questão não é essa. Muita gente se torna contra essa posição, que até então, numa análise superficial, poderia ser positiva, porque traria mais pessoas para cá, para injetar dinheiro no turismo. Olhando superficialmente é ótimo. Mas a nossa preocupação é porque durante todo o período de campanha muito se falou sobre a Amazônia, sobre a não importância, sobre a demarcação de terras indígenas, sobre a unificação do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, assim, que são coisas inconcebíveis. Então a gente percebe que existe muito interesse político, financeiro por trás dessas ações. Só que vamos lá, então, libera, né? Vamos diminuir a demarcação de terras indígenas, vamos legalizar a exploração da Amazônia, sabe? Vamos foder o país. E aí, gente? Vai querer desenvolver o turismo como? Se a gente não vai ter a matéria-prima. Vamos transformar tudo em pasto, né? Para agricultura, para cultivar gado e expandir lá os terrenos para taxar agrotóxico. E o turismo? Mas vocês não querem que o turismo faça o país render? Mas vai render como? Se não existe, se não tem toda essa importância que deveria ter o meio ambiente. Então essa é uma das preocupações, porque para o turismo acontecer, ele precisa ser controlado. Não é simplesmente você encher os hotéis, encher o aeroporto e pronto, e ó, vamos pegar o dinheiro da galera. Não é assim que funciona. E aí a gente pode pensar também na parte comercial, na parte prática. Você foi para um lugar. Aqui eu nem vou considerar a imagem que o Brasil já tem, essa imagem de violência, né? Não vou considerar isso. Vamos supor que o Brasil, a imagem do Brasil para o exterior seja perfeita, né? Nossa, é um país tropical, com belas paisagens, não tem violência, vamos supor, tá? Vamos colocar assim um cenário ideal. Vamos liberar o visto. Beleza, liberou o visto, encheu de gente aqui. Mais do que o país comporta, mais do que as estruturas turísticas comportam. A experiência do turista pode não ser boa. A partir daí, existe a propaganda, né? Existe a imagem que vai ser formada. É aquela coisa simples de mercado. Se você consegue atender as expectativas do seu cliente, se você consegue superar as expectativas do seu cliente, ele vai falar bem de você. Ótimo! Só que se ele falar mal de você, essa tua fama vai se espalhar com uma velocidade muito maior. Então a pessoa vem, aí tá cheio de turista aqui. Onde você olha é turista, com a máquina fotográfica, mas tá tudo bem porque a gente tá considerando um cenário ideal, que não vai ter assalto, não vai ter violência, que a gente sabe que não é a realidade. Vamos considerar esse cenário ideal, mas assim, tem tanta gente, os atrativos turísticos vão estar tão cheios, tão sem controle, que a experiência desse turista não vai ser boa. E aí ele não vai ter uma experiência muitas vezes legal de hotel, porque não deu tempo de capacitar profissionais o suficiente para atender essa demanda de turistas. Os atrativos podem estar degradados, porque não está tendo essa preocupação de preservação e conservação do meio ambiente. Então, poxa, minha viagem para lá não foi muito legal. E aí a gente tá, além de toda essa, né, facilidade de viagens, a gente tá na era digital. Eu liguei a câmera aqui, eu tô falando com vocês, tô dando a minha opinião. Tá? Vão ter pessoas, lógico, que vão discordar de mim, mas aí tem gente que vai concordar comigo. E aí a pessoa que foi pra um país e não gostou e não achou legal, vai ligar a câmera dela, ao vivo ela pode mostrar. Isso aqui tá abarrotado de gente, não compensa você vir até aqui porque você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir aproveitar, você não vai ter um bom atendimento. Olha, quem tá me atendendo aqui não fala a minha língua. E aí você vai começar, mas quando a gente vai pros Estados Unidos a gente tem que saber falar inglês. Se eles vêm pra cá, eles têm que saber falar português? Gente, deveria? Pode ter sim, mas não é o que acontece. Assim, no turismo você tem que estar preparado para atender todo tipo de pessoas. Então, não, ele tem que aprender a falar português para falar comigo, para eu atender ele. Onde fica a hospitalidade? Sabe? Você atender um turista falando o idioma dele, fazendo com que ele seja entendido e com que você se faz entender para ele através do idioma, isso também conta na hospitalidade. Então, assim, são muitas questões invisíveis que as pessoas não levam em consideração. Então, o cara chega aqui no Brasil, ele não fala português, as pessoas não estão capacitadas para atender ele no idioma dele.
Aí ele vai voltar pra essa gente e falar assim, ó, você pode até ir, mas você vai passar dificuldade, ninguém vai entender o que você fala. É uma pessoa ou outra que vai tentar te ajudar. Ah, os lugares são cheios. Ah, eu fui pra ver uma cachoeira, aquela cachoeira já nem existe mais porque tá degradada. Enfim, todas essas questões precisam ser levantadas. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse vídeo não ia ser conclusivo, tá? Eu peguei várias opiniões que eu encontrei na internet de várias pessoas, inclusive algumas minhas que eu estou colocando aqui, e para levantar questões mesmo pra gente refletir, não é nada conclusivo. Agora sim, para finalizar esse vídeo, eu concordo com essa isenção de visto? Na atual situação e da forma como foi feita, eu sou contra. Se fosse em um cenário ideal de turismo, com a capacitação ideal, com a estruturação ideal, com o controle ideal, sabe? Com tudo que deveria ser feito, com tudo isso ideal, eu seria a favor. Se a violência estivesse controlada, se não tivesse esse surto, se não desse medo de ir pro Rio de Janeiro, por exemplo, tem pessoas que não vão pro Rio de Janeiro por medo, sabe? Então, considerando assim, essas questões, se tudo isso já tivesse sido tratado antes, eu acho que valeria a pena você liberar essa isenção de visto, desde que a gente tivesse o mesmo retorno para com eles. Ah, mas entra a questão de imigração, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo essa questão, mas eu acho que aí também entra um pouco nessa visão de política. A gente viu a base de Alcântara, a campanha do Bolsonaro sobre, né, a Amazônia e tudo mais, e aí volta naquela parte da síndrome do vira-lata. Muitos brasileiros estão sentindo que o seu país está sendo entregue, entende? Quando a gente fala de entreguismo, é isso, a gente sente que, poxa, o que a gente tem aqui não está sendo valorizado. Então aquele discurso de Brasil acima de todos quem? Acima de todos os brasileiros, mas acima dos Estados Unidos, de outros países não. Se é pra gente valorizar e realmente ser patriota, porque esse governo, né, durante a campanha e assim, até agora, trabalha muito essa questão do patriotismo, então por que a gente não valoriza o que a gente tem aqui? Por que a gente não estrutura o que tem aqui pra mostrar lá fora que o que a gente tem aqui realmente é bom? A minha visão, você tem todo o direito de discordar, beleza, estamos aqui justamente para promover essa discussão e troca de ideias e ver pontos de vista diferentes, mas a minha visão é simplesmente essa, tipo, vamos tomar uma medida aqui que pode ser que dê certo, mas a gente não tem nada estruturando essa decisão. Enfim, é realmente pra gente pensar sobre tudo isso, sobre as políticas, e é por isso que eu disse que não dá pra deixar de fora a política, não por essa situação em si se tratar de política internacional, né, dessa relação internacional, mas porque muita gente está sendo contra essa decisão já pelo histórico de campanha e de discursos que o presidente trouxe até hoje. Como ele falar que os imigrantes não têm boas intenções, a gente sabe que existem situações e situações, mas ele, como presidente, deveria tomar uma postura mais cautelosa sobre a imagem que ele passa pro Brasil, porque ele é a autoridade máxima do país. Então, assim, se o cara tá falando que brasileiro é uma merda, pô, como que a gente vai se isentar de visto lá fora, sabe? Então eu acho assim que existem vários pontos pra gente realmente criticar. Enfim, o vídeo já tá enorme. A minha posição hoje é que essa situação, essa decisão foi tomada cedo demais. Eu acho que poderia num futuro ela ser muito válida, mas hoje eu não vejo o turismo brasileiro estruturado para um aumento significativo de turistas. Enfim, é a minha posição, tá? Eu acho que essa decisão talvez poderia ter sido amadurecida melhor, mas como o Brasil quer estreitar laços com os norte-americanos, eu entendo que isso tenha acontecido agora, apesar de eu não concordar. Pra finalizar esse vídeo, comenta aqui, me fala o que você acha, o que você discorda, fique à vontade pra discordar de mim e discordar de outras pessoas que estiverem comentando, mas lembrando que em hipótese nenhuma eu vou aceitar comentários ofensivos aqui, principalmente por questões políticas ideológicas, tá? Você pode discordar, mas discorde com fatos e com argumentos, tá bom? É a primeira vez que eu tô sendo dura com vocês aqui no canal, mas eu acho que eu preciso, porque senão vai virar baderna que eu já vi virando em outros canais.
canais em outras discussões sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito vocês refletirem de alguma forma, me ajudem a refletir mais ainda, porque existem vários argumentos, eu peguei só aqui, ó, o topinho, existe muito mais pra gente debater. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!